Bem-vindos a mais um vlog Off Topic aqui. Eu sou Marcelos Gamer e eu vou falar sobre essa onda que está tendo no Facebook do pessoal usar foto com um arco-íris, que eu até aderi a isso, eu coloquei também no Facebook. E por que eu aderi a isso? Porque é modinha. Teve até uma pessoa comentou no meu Facebook que era modinha, outros fizeram piada, zoaram, eu já bani e bloqueei, quero nem saber. Entendeu? O que falou que era modinha eu expliquei, falei até que ia fazer esse vídeo e estou fazendo. E por quê? Eu aderi com consciência, não é porque é modinha ou não. Algumas pessoas podem até colocar o arco-íris na foto do Facebook por modinha, mas outras fazem por consciência. E eu me considero uma dessas pessoas que faz por consciência. Uma consciência do quê? Consciência do direito que as pessoas têm, a sua liberdade e os direitos civis na sociedade que a gente vive. Deixa eu explicar melhor. O arco-íris é o símbolo do GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? O movimento GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Aí usa o arco-íris. É usado em parada gay, etc e tal. E nos Estados Unidos começou essa onda de usar isso porque foi aprovado federalmente, não só por estados separados, o direito dos homossexuais casarem entre si. Casais homossexuais homens, casais homossexuais mulheres, casarem. E isso é uma grande vitória dos direitos civis nos Estados Unidos. E eles, para comemorar esse grande feito, começaram a colocar isso no Facebook. E no Brasil, por que aconteceu isso? Por que as pessoas estão usando? Não é só por causa disso. Não é só porque essa consciência. Porque é um movimento contrário a um movimento que está existindo no Brasil de preconceito e perseguição às minorias que são homossexuais, aos gays. Então, muito vindo de uma parte meio cristã, evangélica, não são todos que são assim, entendeu? Eu não vou botar todos no mesmo saco, tem uns que são conscientes, tem outros que são preconceituosos, mas tem muitos que são preconceituosos e perseguem, em vez de ficarem seguindo o que eles dizem que seguem, que é os ensinamentos de Jesus, que só pregavam o amor, eles ficam pregando ódio a essas minorias. E deviam ter vergonha. Agora eu vou dar uma de crente, porque quando Jesus veio, ele andava entre prostitutas e ladrões pregando o amor, entendeu? E aí vocês, em vez de dar o exemplo, porque vocês acham que esses são inferiores, o que não são, mas vocês acham que essa minoria homossexual é inferior, então se você acredita nisso, Jesus, ele deu o exemplo. Entendeu? Andando entre prostitutas e ladrões, vocês deveriam estar entre eles pregando o amor e não perseguindo eles, entendeu? Mas por que eu falei dessa forma? Eu falei dessa forma porque é o meio como alguns cristãos evangélicos entendem. Porque eu mesmo não considero que essa parte da sociedade que é homossexual seja uma comparada a prostitutas e ladrões. Não quero que vocês entendam isso, não é isso que eu quis dizer. Eu só quis dar um exemplo para os crentes entenderem, entendeu? O que eles estão fazendo de errado, perseguindo essas pessoas, né? Porque essas pessoas não são nem melhores nem piores de pessoas que não são homossexuais. Homossexuais não são melhores nem piores do que heterossexuais. Entenderam isso? Na minha concepção. Na minha concepção, o que faz uma pessoa melhor ou pior do que a outra é o seu caráter, é a sua honestidade, é como ele trata o próximo, como ele respeita as pessoas, é a sua boa índole, é se a pessoa tem boa índole, boa vontade, bom senso, entendeu? É isso que me faz achar que uma pessoa é melhor do que outra ou não. As pessoas que têm boa índole, bom senso, bom caráter, respeitam o próximo, a sociedade, as leis, são honestas, para mim são pessoas melhores do que as que não são dessa forma. Independente da do seu alinhamento sexual, porque eu falava errado, eu falava sua escolha sexual, porque não é uma escolha. Depois alguns que são desse movimento me corrigiram, e eu agradeço, falaram assim, não, a pessoa nasce assim, não é uma escolha. Então é uma orientação sexual, entendeu? É um alinhamento sexual. A pessoa nasce dessa forma. Então as pessoas que nascem homossexuais, elas não são melhores nem piores que a outra, o que vai definir isso é o seu caráter, não é a sua orientação sexual. Entenderam isso?
E o que acontece? Por que eu aderi a isso? Porque que no Brasil começou esse tipo de coisa, que nem eu estava explicando, e aí eu me alonguei um pouco, contra um movimento de perseguição que está havendo contra os homossexuais no Brasil. Até teve aquela parada na Natura, que fez uma propaganda do Dia dos Namorados com um casal homossexual dando presente para o outro, e foi um auê. Começou o movimento de boicotar a Natura. Começou o movimento de vamos boicotar a Natura. Entendeu? Que absurdo. E as mesmas pessoas que falam isso, veem as novelas que rolam relacionamentos homossexuais, que pra mim não tem problema nenhum, mas eles veem as novelas e não reclamam, mas vão reclamar da propaganda da Natura. O governo tá roubando milhões das pessoas, bilhões, nem milhões, não é mais bilhões. O governo tá roubando bilhões de todos os brasileiros. Estão praticamente fazendo uma revolução comunista nesse país, a portas fechadas, uma revolução, uma tomada de poder velada pelo comunismo, e as pessoas estão preocupadas com a propaganda da Natura, com o preconceito. Tanta coisa importante, tantas crianças morrendo de fome nesse país, ou nos leitos dos hospitais porque o governo rouba. Eu já cansei de falar isso aqui, entendeu? No canal. Tantas pessoas morrendo em leitos dos hospitais, sem segurança nas ruas. Tantos brasileiros condenados a uma vida de merda porque não recebem educação desde cedo, porque o sistema de ensino é falido. Todas as instituições nesse país são falidas e vocês estão, sabe, dando chilique por causa de propaganda da Natura, porque o pastor da igreja de vocês falou que é errado o homossexualismo, que é doença. Eu acho um absurdo isso. Falar que é doença o homossexualismo é a mesma coisa quando falavam que os negros eram sujos ou que as mulheres eram incapazes. Antigamente. Porque antigamente, historicamente, quem sofria a repressão da sociedade eram os negros, que eram sujos, eles eram raça inferior. Olha a ignorância. E o tempo mostrou o quanto isso é errado. A sociedade aprendeu o quanto isso é errado. Porque negro, branco, amarelo, vermelho, pra mim, é melhor ou pior devido ao seu caráter e não por causa da merda da cor da pele. A mesma coisa, as mulheres eram incapazes, não podiam votar, não tinham direitos civis. Hoje elas estão aí mandando ver, em cargos importantes. A sociedade aprendeu que era uma ignorância. E qual é a bola da vez? A bola da vez são os homossexuais. É óbvio. E o tempo vai mostrar que as pessoas que normalmente, mesmo na época dos negros e das mulheres que eram perseguidos, muitos eram cristãos ortodoxos, direitistas ortodoxos. Não é que eu não sou esquerda, nem direita. Entendeu? Eu tô tão puto com a política, com tanta roubalheira, porque eu já vi a direita no poder e a esquerda no poder e os dois roubaram, que eu não sou porra nenhuma. Eu sou um cidadão brasileiro querendo ver as coisas direito nesse país. Entendeu? Mas são normalmente direitistas ortodoxos ou cristãos ortodoxos, meio radicais, que pegavam no pé dos negros, das mulheres e agora dos homossexuais. E o tempo vai mostrar de novo que era uma ignorância. Daqui a alguns anos eu acredito que a sociedade vai evoluir, como evoluiu nas questões dos negros, das mulheres, também vai evoluir nas questões dos homossexuais. E no futuro ninguém vai ligar para isso, vai achar que é uma ignorância, que a pessoa tem uma orientação sexual, tenha nascido com uma orientação sexual diferente. Você não vai julgar a pessoa como um heterossexual, ou um homossexual, ou um gay. Você vai julgar a pessoa como uma pessoa, independente da sua orientação sexual. E porque eu sou contra esse movimento ignorante de preconceito e de perseguição aos homossexuais, eu coloquei minha foto lá com o arco-íris. Não por causa de modinha, não. E quem está falando que é modinha é o ignorante, que não toma consciência das coisas. Algumas pessoas podem estar fazendo por modinha. Mas quem fala que é só por modinha é porque não pensa em umas questões mais básicas, como um cidadão do que essa sociedade precisa evoluir, e fica sacaneando os outros que colocam foto com arco-íris no Facebook. Eu coloquei porque eu tenho essa consciência, eu quero dar meu apoio, um movimento contrário a tanta perseguição e discriminação nesse país,
Tem tanta coisa mais importante para a gente se preocupar, como o governo roubando milhões da população e matando brasileiros por causa da corrupção, porque o dinheiro que vai para a corrupção deixa de dar suporte à saúde, educação, segurança e mata brasileiros ou condena brasileiros a uma vida de merda porque não teve educação. Isso é muito pior, muito pior. Essa é a minha opinião. Esse aqui é um vlog off-topic para falar sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado aí. Assine o canal se não for inscrito. Deixe comentários. Muito grato pela audiência. Marcelos Gamer agradecendo e se despedindo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Valeu!